Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero pedir licença a vocês novamente para a gente falar sobre um tema diferente do que a gente sempre fala aqui no meu canal, aproveitando que hoje é o dia da consciência negra, aproveitando que essa semana é a semana da consciência negra, e aí eu gostaria de abrir um espaço também sobre esse assunto aqui no meu canal. E é um assunto muito delicado que eu queria tocar já tem um tempo. Primeiramente, você tem que ter muita propriedade, eu acho, para você tocar nesse assunto. A comunidade negra ainda está, no processo de ganhar esse espaço, de ser ouvido pela sociedade, e os ânimos ainda estão bem aflorados para falar sobre esse assunto. Então é preciso você ter bastante cautela, bastante estudo também, bastante propriedade para você falar. Eu queria falar sobre a comunidade negra depois que me ocorreu um episódio em Amsterdã. No início de 2020, finalzinho de 2019, eu estava procurando produtos para cabelo e em Amsterdã tem um bairro inteiro que é só dos refugiados da África, pessoas vindas de todos os lugares da África e que eles receberam visto para morar na Holanda. Então tem um bairro em Amsterdã que é só deles. E nesse bairro eles construíram uma pequena África. Todas as lojas e todos os produtos, a feira, as lojas, os produtos, é tudo vindo da África. Então eles construíram ali naquele bairro, eles construíram somente a arquitetura holandesa, mas de resto toda a cultura africana eles trouxeram para aquele bairro. E é uma pequena África dentro de Amsterdã. E aí eu tive conhecimento desse bairro e aí eu fui lá procurar esse produto para cabelo que eu não estava encontrando nas lojas convencionais. Chegando lá, eu entrei em várias lojas procurando esse produto, o produto de alisar cabelo. Olha o atrevimento. Fui assim toda constrangida de procurar um produto de alisar cabelo numa loja 100% africana. Mas ainda assim eu fui, porque eu queria, era um produto que eu queria e não estava encontrando. Entrei em várias lojas, perguntei e ninguém tinha. Tinha todos os produtos para cabelo, mas não tinha escova progressiva com formol. E uma coisa assim me chamou muita atenção, que em todas as lojas dos africanos tinha uns produtinhos que dizia que clareava a pele. E aí eu entrei na primeira loja e eu vi na vitrine e em algumas prateleiras, uns potinhos. E aí eu vi produto que dizia, pomadinha, às vezes um potinho, que dizia que clareava a pele. E aí eu entrei na segunda loja e mais uma vez tinha esses potinhos, essas pomadinhas que diziam. Então depois eu comecei a entrar em todas as lojas e eu vi que todas as lojas não tinha o meu produto de alisar cabelo, que é uma coisa assim super normal, mas tinha creminho, pomadinhas, pra você clarear a pele, que dizia clarear a pele. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quem é o público desses produtos? E por que, se eu tô num bairro 100% africano, por que as pessoas que convivem entre elas iriam querer clarear a pele, E eu fiquei assim muito intrigada. E aí eu pensei em sacar o meu telefone e fazer um videozinho ou fazer fotos para mostrar, para fazer um vídeo mostrando, pra gente até discutir, trazer uma discussão aqui na internet, uma discussão sobre o porquê. E eu não quis perguntar para eles lá da loja, mas aí eu percebi que eles ficam muito de olho na gente. Além de todas as lojas terem câmeras, o que isso para mim é normal, mas eu vi que todas as lojas tinham segurança e as lojas que não tinham segurança, geralmente o proprietário, ele sempre ficava em cima, aí vinha, perguntava se eu precisava de alguma coisa e eu falava que não. Aí vinha outra pessoa e ficava olhando. Quando eu saía na calçada, eu tive a impressão de ter olheiros, sabe? Da turma deles, ali do pessoal africano, assim, uns negão 2 metros de altura, sabe? Ficava ali, tipo, como se fosse segurança das lojas, olhando
tipo olheiro, sabe? Quando eu me virava, tinha sempre alguém olhando para mim, então eu me sentia assim muito inibida, né? Constrangida de fazer fotos ou vídeo, poderia dar muito ruim para mim, apesar de eu ser negra também, né? Mas eu era um rosto desconhecido no bairro deles, falando inglês, e aí eu não quis fazer essas fotos. Para mim foi uma surpresa muito grande ter esse produto em todas as lojas. Mas não era novidade para mim, porque eu já tinha visto no Fantástico, não sei se de uns 5 anos atrás, eu não sei de quantos anos atrás, eu já tinha visto no Fantástico que tinha virado uma modinha na África, em algum país da África, de vender umas bisnaguinhas de creme que dizia clarear a pele, e muita gente, né, ali do meio africanos, eles estavam comprando essa pomada, né, se tinha alguma ação, se realmente funcionava isso aí, eu não sei, mas não era novidade para mim. Mas eu fiquei surpresa, eu falei, gente, por que, né, em pleno século XXI, por que que as pessoas num país tão receptivo, num país que os acolheram, né, num país como a Holanda, os tratam com respeito, os tratam muito bem, por que que eles iriam querer clarear a pele? Por que que em pleno século XXI alguém quer clarear a pele? Por quê, sabe? E se fosse assim um fato isolado, um caso isolado, a gente até, né, sei lá, deixava pra lá, ignorava totalmente, taxava logo a pessoa de louca, não sei, alguma coisa do tipo. Mas, tipo assim, era uma coisa que tinha em todas as lojas, então, ou seja, tem uma procura muito grande. E aí você se pergunta por que que uma turma muito grande, em pleno século XXI, iria querer clarear a pele. E isso me instigou assim muito, sabe? Me deixou assim. E aí quando eu cheguei em casa, eu coloquei no meu bloquinho de notas, eu vou fazer um vídeo sobre racismo, porque esse fato me chamou muita atenção. Esse tema, ele é muito extenso, ele é muito longo, ele tem um começo e provavelmente ele não tem fim, né? Esse tema sobre a comunidade negra, sobre o racismo, ele tem um começo, mas provavelmente ele não tem fim, porque é um assunto muito extenso. Envolve várias gerações, envolve várias áreas da sociedade, vários pensadores, vários pensamentos, várias etnias, tem muita coisa envolvida nesse assunto. Envolve várias gerações, né, e gerações assim de milênios até, parte da história que foi oculta até os tempos de hoje, como por exemplo dizer que os egípcios eram brancos, quando na verdade os egípcios eram negros. Então tem muita coisa escondida, né? Tem muita coisa por debaixo do pano ainda. O apartheid na África, que é muito recente ainda, né? A abolição da escravatura aqui no Brasil também, que só tem 130 anos, então tipo, é quase a idade do meu avô se ele tivesse vivo. É uma coisa assim muito recente e é um tema muito extenso, né? Até você achar todos os viés dessa história, até você achar todos os começos, meio e fim, é muito extenso. Então por isso que eu acredito que tem um começo, mas essa história por enquanto tá longe de ter um fim. Muita gente acredita que o próprio racismo, ela começa na própria comunidade negra. Quando você não quer se aceitar, quando você não quer procurar saber dos seus antepassados, quando você não sente orgulho de onde você é, de onde você veio, nesse momento você abre as portas para você mesmo, que é negro, você abre as portas para o preconceito, para o racismo. No caso desses creminhos para clarear a pele dentro da comunidade negra, me parece mais uma abertura, né, para um futuro racismo pelos próprios negros, foi isso que eu pensei. Eu não tenho ainda a resposta sobre o porquê desse fato. Recentemente também, isso foi bem recente, acho que se não foi ainda no começo desse ano, foi no ano passado também, e que eu estava assistindo um documentário ou uma reportagem, e aí eu nunca tinha ouvido falar antes, né? Nunca tinha, na verdade, parado para pensar. E na reportagem dizia o seguinte: nós, os negros, infelizmente, nós estamos divididos ali
por palheta de cores, né? Somos todos negros divididos por palheta de cores. Então tem o negro, tem o amarelo, tem o pardo. E aí foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre, entre os negros mesmo, os crioulos mesmo, eles não se vendem, eles não abrem mão do orgulho de ser negro, eles não abrem mão da cor da pele, eles não abrem mão dos direitos que eles têm, eles não abrem mão de ser negro raiz, sabe? De ser um negro raiz. Mas entre os pardos sempre se vende. Me lembro que isso foi muito forte pra mim, tipo, foi um soco bem no meio da minha cara, que tipo assim, os negros nunca se vendem, mas os pardos, eles sim, se eles tiverem oportunidade, eles se vendem sim. Ele queria dizer o seguinte: se você fizer a mesma proposta para um negro, abrir mão da cultura raiz dele, né? Abrir mão do orgulho de ser uma pessoa negra para ter determinada coisa na sociedade, o negro, ele não vai abrir mão, ele não se vende. E já o pardo, sim. Nessa parte de falar da cor parda, ela se vende, a pessoa quis dizer, e o que eu entendi é que na época da escravidão, a maioria dos carrascos que colocavam os negros ali na tora, que batia nos negros até a morte, que cumpria com as sentenças que os senhores, donos dos escravos, pediam, geralmente era o próprio negro. Quando eu li essa parte da história, eu falava, meu Deus, que vontade de falar um palavrão. Falei, que qualidade de pessoa é essa que tem coragem de fazer isso com os próprios irmãos? E aí a gente esquece que a escravidão, ela só começou porque eles duelavam entre eles e a tribo que perdesse a tribo inteira que perdia a batalha eram vendidos como escravos para países europeus. Então foi aí que começou a escravidão. Então a escravidão começou pela própria mão dos negros. E aqui no Brasil, na época da escravidão, né, eram os próprios negros que cumpriam as sentenças dos donos dos escravos. E aí você fica se perguntando como que alguém tem coragem de maltratar o próprio irmão de cor, irmão de raça, né? Como que você tem coragem? E aí é quando entra essas vantagens, né? Que esse professor que foi entrevistado, ele falou. Aí os senhores, donos dos escravos, eles davam um cargo para esse negro, ele dava um cargo, dava uma melhor moradia, melhor alimentação, dava roupas, dava uma melhor qualidade de vida. Ele não pensava nem duas vezes antes de aceitar a proposta. Geralmente a proposta era feita e era aceita na mesma hora, né? A proposta era aceita na mesma hora, porque era um negro tendo uma qualidade de vida. E isso continuou ao longo da história até os tempos de hoje. Continuou entre os pardos, porque os negros mesmo, eles se juntaram e não abrem mão da cor, da raça, da etnia, da cultura, mas os pardos sim. Numa entrevista para trabalho entre um pardo, entre um negro, o entrevistador ele vai ficar com o pardo, mesmo que o negro tenha melhor qualificações. Então é isso que ele quis falar nessa parte de se vende, né? O pardo ele sempre se vende. E o pardo ele não faz a menor cerimônia de pegar a vaga para ele. Se tiver concorrendo com outro negro, tiver concorrendo com outra pessoa que seja um negro, o pardo ele não vai se importar de ficar com a vaga, né? Mesmo sabendo que não tem qualificações para isso, que o concorrente, o negro, o crioulo, ele tem mais qualificação para isso, ele vai pegar a vaga na maior cara de pau. O negro abriria a mão da vaga, Então foi isso que ele quis falar sobre essa parte do pardo sempre se vende. Foi um soco assim no meio da minha cara, eu fiquei assim muito pensativa, porque os meus amigos
que são negro, que tem a pele negra mesmo, né? Mais puxado pro crioulo, eles sempre chegam para mim e falam dos preconceitos que eles sofrem dentro da sociedade. Que eles sofrem bastante preconceito, que alguns fatos bem desagradáveis acontecem com eles. E eu ficava pensando assim, meu Deus, e por que não comigo? Eu também sou negra, eu também sou preta, mas por que não comigo? O que acontece ali com o meu amigo? O que acontece ali com a minha amiga que não acontece comigo? Desde que eu me entendo por gente, eu não sofri mais nenhum preconceito depois de adulta. Eu sofria preconceito quando eu era muito criança na escola, no primário, ainda na fase primária, né? Tanto que acredito que do ensino médio para cá, do ensino fundamental para cá, eu não tenha mais sofrido nenhum tipo de preconceito por conta da minha cor, da cor da minha pele. Mas quando eu era criança, assim, bem no jardim da infância, eu me lembro de sofrer preconceito, sim, mais por conta do meu cabelo mesmo, né? Nem tanto por conta da cor da minha pele, mas por conta do meu cabelo mesmo. E eu me lembro que eu sofria, mas agora, depois da fase adulta, eu não sofro mais preconceito. E os meus amigos que são da pele mais escura, que eles vêm relatar pra mim que sofre algum tipo ou sofreu algum tipo de preconceito, eu fico pensando, meu Deus, por que com eles, por que comigo não? Porque eu não sou essa totalmente negra. O racismo, ele tá ali instaurado na sociedade e é mais com as pessoas negras, com as pessoas, com os crioulos mesmo, né? Com o negro mesmo, da pele muito escura, né? Não tenho certeza, mas eu acho que a sociedade vê a pessoa parda com outros olhos, não vê como negro. É tanto que depois que eu percebi isso, nas entrevistas de emprego que eu vou, algum evento que você tem que preencher a cor da sua pele, eu sempre coloco negra ou preta. E aí a pessoa do evento, da entrevista, fala, não, você é parda. Sempre coloco negra, e a pessoa do evento ou da entrevista, ela sempre corrige, coloca parda. Não, você não é negra, você é parda. Então dá a perceber que a sociedade trata com diferença a pessoa que é totalmente negra e a pessoa que é parda. Me parece que a sociedade vê a pessoa parda com outros olhos, então deve ser por isso também que eu não sofro o mesmo preconceito, o mesmo racismo que os meus amigos da pele mais escura sofrem. E isso é muito triste, porque quando você vai estudar, né, sobre a história do negro, quando você vai estudar, quando você vai procurar se entender, quando você vai procurar saber de onde você vem, quem você é, quando você procura sobre os seus antepassados, gente, todo mundo é negro. Não existe esse negócio de pardo, de preto, crioulo, de amarelo. Eu não me engano, acho que foi o Leandro Carnal que comentou em um dos vídeos dele, né? Ele que é branco e descendente de alemães, ele foi fazer um exame de sangue, deu no sangue dele que lá no último dos antepassados dele, o sangue dele é negro. Acusou uma porcentagem de sangue negro no sangue dele, ou seja, somos todos negros, né? Até quem não tem a pele negra, mas tem no sangue ali uma porcentagem de negro, gente. Eu não sei por que essa obsessão da sociedade tratar as pessoas diferente. Eu fiquei muito chocada quando eu descobri o porquê que a sociedade não me trata tão mal quanto os meus amigos da pele negra, da pele escura. E assim, é muito triste, eu não fiquei feliz com isso. E depois, nesses últimos anos, assim que eu tenho procurado saber mais, as coisas vêm mais à tona. E aí uma outra coisa, né, dentro desse assunto, pra gente encerrar esse vídeo, comprei esse celular agora que eu uso pra gravar os vídeos agora, de 2 anos pra cá, da marca Huawei. Esse celular fabricado no Japão, um país de peles assim maravilhosas, não tô nem falando do tom da pele, tá, gente? Eu tô falando daquela pele de pêssego que eles têm. Maravilhosa. E eu não sei se a intenção do fabricante foi fazer um celular que as pessoas continuem com a pele maravilhosa.
tá, gente? Não sei se é isso. E aí eu comprei esse celular e comecei a usar. E as minhas fotos começaram a sair maravilhosas. A pele assim super uniforme e tipo assim faz um tratamento de beleza assim, ó, impecável. Eu comecei a usar e eu não prestei atenção. Sabe quando você tá usando uma coisa assim inconsciente, né? Uma coisa totalmente com a consciência apagada? Eu comecei a usar, comecei a gostar e nunca me questionei. Nunca parei para perguntar por que a minha pele estava saindo tão clara. Alguns amigos chegaram a falar brincando, né? Que eu tava muito clara, etc e tal, e eu falava que eu sempre gravava, era porque eu sempre gravava de frente para a janela. Seja em qualquer lugar que eu gravei vídeo, eu sempre gravo de frente para a janela para aproveitar a luz, né? A luz do dia. E eu falava assim, não, eu acho que é isso. Mas aí eu também não liguei, né? A pessoa fez meio que uma brincadeira e eu levei na brincadeira e eu não fui atrás de saber. Quando eu fui na praia e eu fiz umas fotos profissionais na praia. E na câmera profissional do fotógrafo, a minha pele saiu muito negra. Falei assim, gente, essa é a minha cor, essa sou eu, essa sou eu, sabe? Essa sou eu. A que eu venho fazendo nos vídeos, a pessoa que eu venho apresentando nos vídeos, a pessoa que eu venho apresentando nas minhas fotos, essa pessoa não sou eu. É uma pessoa que o meu celular, ela criou. E tipo, você percebe o quanto que algumas empresas e alguns setores da sociedade manipula você para você ser o que eles querem. O quanto que alguns setores da sociedade e algumas empresas manipulam. E é preciso a gente não só falar sobre negro, sobre respeitar o negro, sobre respeitar o espaço do negro na sociedade, não só no Dia da Consciência Negra, mas a gente falar e respeitar o negro na sua origem e na sua essência todos os dias do ano. Porque negro são pessoas como qualquer branco, são seres humanos e eles vieram antes de todos, inclusive dos brancos. E os negros merecem muito respeito, merecem todo o nosso respeito. Eu sei que aqui no Brasil a gente ainda está muito longe de conseguir, de conquistar essa educação de respeitar o negro. A gente ainda está muito longe de ter esse patamar de educação, de respeitar o negro na sua essência, como ele é, como um ser humano. Porque nós fomos o último país a abolir a escravidão. Provavelmente nós somos ainda o último país que não respeita os negros. Porque se você vai lá fora, é claro que tem conflito com negros em todos os lugares do mundo, né? Mas você vai lá fora, você vê as pessoas respeitam os negros de um jeito. Eu tinha marcado para colocar num vídeo uma outra passagem também que eu vi lá na Holanda. Uma outra coisa que eu percebi só indo morar na Holanda, num país com educação, num país onde as pessoas priorizam a educação, uma criança sai na rua e ela pergunta, papai, quem é aquela pessoa? Vai passando um negro na rua, vai passando um LGBT na rua, e a criança pergunta para os pais, e geralmente na Holanda os pais vão dizer assim, é um ser humano. É uma coisa que me chamou bastante atenção também. Então, num país de primeiro mundo, onde a educação é prioridade, os pais vão responder dessa forma. É um ser humano. Mas já no Brasil, não que eu tenha presenciado, mas possivelmente é o que acontece. Se uma criança sai com os pais na rua, faz a mesma pergunta para um negro, faz a mesma pergunta para um LGBTQI+, os pais vão responder, não, é um gay. É um preto, é um índio, é um morador de rua. Os pais brasileiros, eles vão taxar a pessoa de alguma coisa. Vai identificar aquela pessoa como sendo alguma coisa. Quando, na verdade, a resposta seria tão simples. É um ser humano.
Porque uma criança, ela não tem idade para entender por que que uma pessoa em situação de rua, ela foi parar ali na rua. Então não adianta você explicar. Não adianta. Ela não vai entender. Não adianta você explicar para uma criança por que que uma pessoa quis ser LGBT. Ou por que que ela nasceu LGBT. Não adianta, ela não vai entender. Ela só vai entender quando ela tiver maturidade para isso. Então a resposta é tão simples. Aquela pessoa ali é um ser humano. Quando a criança crescer e tiver maturidade para entender, ela vai ter a resposta dela. Mas por hora, somos todos seres humanos, independente da cor, da raça, do sexo, da religião. Somos todos seres humanos. E a resposta é tão simples. E aqui no Brasil a gente modifica tudo. Coloca pessoas dentro das caixinhas e torna a vida de todo mundo mais difícil. E eu acho que é isso. Não ficou faltando nada que eu queria falar nesse vídeo, porque como eu falei para vocês, o assunto é muito extenso, o assunto é muito longo. Eu preciso de mais estudo para me aprofundar sobre e falar e fazer mais vídeos sobre a comunidade negra. Aproveitando que as pessoas estão mais abertas e mais receptivas para ouvir o que a gente tem a falar, então, aproveitando hoje, que é o Dia da Consciência Negra, eu quis fazer esse vídeo especial para o dia de hoje, para a nossa comunidade negra. Quando você nasce num país extremamente racista e preconceituoso, você até perde o brilho de ter orgulho da sua cor. Você perde. Não é que você seja racista, você mesmo. É que você perde o brilho. Você procura onde ter orgulho e você não acha. Você acha que está fazendo alguma coisa errada. Você acha que nasceu no lugar errado, na hora errada, que você é errado, que tudo em sua volta é errado. E aí, quando você tem a oportunidade de ir lá fora, como eu tive a oportunidade de ir lá fora, jamais fui desvalorizada por ser negra. As pessoas com quem eu me envolvi, as pessoas com quem passou na minha vida, eu falo europeu, sempre teve muito orgulho, né, de estar do meu lado, por ser uma pessoa negra. Sempre deixou claro o quanto a cor da minha pele era bonita. No caso dos meus namorados, eles falavam todos os dias o quanto que a cor da minha pele era bonita. E se as pessoas lá de fora têm orgulho da minha cor, têm orgulho da minha beleza, da minha raça negra, quem sou eu para não ter orgulho? Quem sou eu para não ter orgulho de mim mesma? Então eu acho que cada dia que a gente vive é um novo aprendizado. Como eu já falei aqui em vários vídeos que eu tenho, morar na Europa foi um grande aprendizado. Eu cresci, amadureci, aprendi bastante sobre várias coisas importantes para a gente levar para o resto da vida. Esse de ter orgulho de mim, de ter orgulho da minha cor, de ter orgulho da minha raça também, eu devo muito aos holandeses. Eu devo muito a essa viagem, né? Essa temporada que eu passei na Europa. Eu realmente precisava disso. Fico feliz pelas pessoas que não precisam viajar, que não precisam sair do seu país para aprender uma coisa assim tão simples. Mas é como eu falei, né? A nossa sociedade, ela trata tão mal as pessoas pelo fato de ter nascido negra, que aí você perde o brilho, o orgulho da sua própria raça. Né? Mas graças a Deus a gente sai um pouquinho do caminho, depois a gente volta, retorna com toda a carga, com toda a bateria, toma nossos projetos e os nossos sonhos, se junta com a nossa comunidade, apoia as causas que a gente tem que apoiar, né? Encara de frente os problemas que a gente tem que enfrentar sem fugir da realidade, e assim a gente vai fazendo um mundo melhor, gente. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito mesmo. Então é isso que eu queria falar no meu vídeo de hoje. Quem gostou, dá um like. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.